dois, três. Foi. Então, para a gente dar continuidade aqui aos estudos, né? Nessa reunião a gente vai falar sobre o capítulo 8. A gente fez o comecinho na semana passada, né? Mas agora nós vamos entrar a fundo no capítulo, que bem muita biologia, né? Vamos tentar entrar aí no capítulo 9 também, tá bom? Só vamos retomar um pouquinho. O capítulo 8 vai falar sobre evolução e metabolismo. Aqui o André Luiz, ele vai debater com a gente, vai mostrar, ele faz uma ampla visão do que tem pela frente nesse capítulo, aí ele pauta parte a parte para a gente entender que é um processo de esforço único, né? Um esforço único em vidas sucessivas, que isso é muito interessante, né? Isso para quem é biólogo e viu a tese de Lamarck, como nós já conversamos, né, o lamarckismo, o Lamarck estava certo quando você une a espiritualidade com a evolução material. Isso é muito importante e interessante. Eu acho que a gente vai retomar os estudos de Lamarck pela ciência daqui para frente. E já está sendo discutido novamente, né? Mas pouco por enquanto. Então ele fala dos suprimentos da vida. O porquê que o nosso corpo precisa ter suprimentos, né? Ele fala assim, ó, preparação do planeta das bactérias que prepararam o solo. Então, essas bactérias vão preparar o solo de alguma forma. Como? Retirando os nutrientes para ela, né? Os vegetais criaram, né, a atmosfera adequada aos animais. Então, se a gente pegar assim, ó, minerais, vegetais e animais, foi tudo preparado e debatido ao longo do tempo. Tá? Aí ele coloca o seguinte: animais geram recursos orgânicos para a expressão do instinto, rumo à inteligência. E o homem plasmando valores definitivos da inteligência rumo à angelitude. Então, os animais eles seguem muitos instintos para que esses instintos gerem reflexos no nosso corpo hominal. Por exemplo, o reflexo da reprodução, o reflexo da fome, o reflexo do equilíbrio. Porque se a gente está em equilíbrio, a gente não liga tanto. Mas quando a gente entra em desequilíbrio, a gente fica buscando estratégias para tentar voltar ao equilíbrio. Por isso que eu acho que assim, um psicólogo muitas vezes é necessário a uma pessoa, porque o psicólogo, como diz André Luiz e diversos psicólogos e psiquiatras, né, eles falam que os médicos, psiquiatras e os psicólogos, eles dão ferramentas para as pessoas acharem esse equilíbrio, para retomar o equilíbrio. Tá? Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Como é que tá? Você está com o microfone no mudo aí. Agora sim, desculpa. Sim. Tudo bem e vocês? Bem. Desculpe o atraso, meu computador não estava colaborando, gente. Não, relaxa. O obsessor agora pegou a Winchester do computador. Ele está apelando agora. Aqui em casa também. Hoje o obsessor apelou bem feio hoje, viu? Mas deixa ele comigo. Vamos seguir. Vamos que vamos. A gente pega ele na próxima reencarnação, faz ele de pai ou faz ele de filho, né? Com certeza. A gente organiza. É brincadeira. Organiza. Então, como a gente estava falando, né? Então, os animais seguem esse instinto para ter o reflexo, e esses reflexos são pausados aqui por nós, para a gente atingir a angelitude. Porque através desses reflexos fixados em reencarnações sucessivas, isso passa a ser algo como natural e hábito. Assim como o Emmanuel fala, né? Não existe o mal, existe a ausência do bem, né? E essa ausência do bem é a ausência do reflexo no amor e na caridade. E quando a gente começa a pautar o amor e a caridade como sendo algo natural para a gente já está próximo de deixar o corpo selvagem à materialidade. É um aspecto muito interessante, né? Muito importante. Eu sempre lembro de uma frase do Emmanuel, que
que diz o seguinte: se você domina os seus instintos, você está muito próximo do ser imaterial do que ser material. Ou seja, nós estamos evoluindo à medida que a gente domina os nossos instintos. Seja ele o ódio, a raiva, a ambição, o amor excessivo, que é o apego, né? E o instinto sexual, principalmente, né? Eu falo principalmente porque o instinto sexual é um dos mais fortes para poder perpetuar a nossa espécie, ou de qualquer espécie. Porém, ele muito alto causa desequilíbrio e causa quedas monumentais para os seres humanos, né? E aí o segundo item que a gente começa o nosso estudo de hoje são as fases progressivas do metabolismo, tá? Diz o seguinte: repete processos de energia como a fotossíntese. Só para a gente lembrar, a fotossíntese é o fenômeno onde a planta ela utiliza a luz como uma fonte de fixação dessa energia luminosa em energia orgânica. Essa energia orgânica é o carboidrato, é o açúcar, que a gente chama. Nem sempre esse açúcar é doce, né? Como eu sempre comento, nem sempre açúcar é doce. Porém, esse açúcar é necessário a todas as espécies vivas, indistintivamente. O carboidrato é necessário para gerar energia. Então, essa energia que emana do sol, olha que papel fundamental que as plantas têm. Elas fixam essa energia em alimento e a gente consome esse alimento gerando energia para o nosso corpo. Então tem gente que fala assim, eu sou independente. Não, você depende de um musgo, você depende de uma alga que você não consegue nem enxergar. E algumas vezes você depende de uma bactéria. Você acha que é mísera bactéria, mas se não for elas, a gente não estaria vivo, né? Então, ele fala assim, né? Repete processo de energia como a fotossíntese, que assimila a luz, produzindo açúcar e o oxigênio nos vegetais. E utilização de energia química nas bactérias quimiosintetizantes. Olha as bactérias aqui como sendo fundamentais. Por quê? Quando a gente fala em fotossíntese e quimiossíntese, qual que é a diferença na biologia? Quimiossíntese, a bactéria produz o próprio alimento utilizando uma energia de uma reação química que ela ajuda a processar. A fotossíntese utiliza a luz como fonte para sua reação química. Mas ambos os processos produzem o açúcar necessário para a bactéria sobreviver, ou para o vegetal sobreviver. Tá? Então, nos nossos metabolismos, a gente absorve o oxigênio, libera o gás carbônico por orifícios. E os vegetais fazem a mesma coisa. Tá? Eu até comento assim, para quem é pedagogo, né? Às vezes é amigo, ou mais próximo, ou trabalha próximo, assim, às vezes vem numa conversa, eu falo assim, eu já chego me apresentando assim, pelo amor de Deus, não fala que a respiração das plantas é a fotossíntese, porque são coisas diferentes. A fotossíntese é a alimentação da planta, a respiração da planta é igual à nossa. A gente precisa do oxigênio assim como elas precisam. Só que elas não vão puxar nesse fenômeno. Ele acontece continuamente. Tá? Então, as bactérias nitrificantes, aí a parte mais biológica também. Bactéria nitrificante, ela, vamos falar assim, ela recicla a matéria orgânica morta, tá? Através da decomposição. Então, essas bactérias no solo, elas são extremamente importantes, porque ela pega a matéria orgânica morta, ela digere, recicla e devolve para a Terra na forma de átomos. Por isso que eu uso nas palestras assim, a frase mais emblemática que explica a ciência na religião é: do pó viemos, ao pó voltaremos. Por quê? A gente nasce através da junção de átomos e moléculas, morre o corpo com as bactérias devolvendo os átomos e as moléculas para o solo. Isso é muito bonito, que a gente já viu essa parte aí, né? Então,
essas bactérias nitrificantes nos processos finais da decomposição, assimilando os estágios finais da energia orgânica. Então, assim, ó, somente as bactérias conseguem fazer essa decomposição porque elas são microscópicas. E a energia que sobrou na matéria morta, ela é mínima. Então, precisa de um ser microscópico para terminar de usar aquela energia, né? Aí, como diz Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porém, a energia, ela vai acabando aos poucos, se ela não for renovada. É como o som. A gente fala alguma coisa, esse som tem uma hora que ele para. Ou seja, ele ecoa para todos os lados, mas seja uma hora que ele para. Porque ele vai perdendo energia vibracional na atmosfera. Tá bom? Ficou difícil? Tá muito difícil? Não? Então tá bom. Vamos seguir. Pelo amor de Deus, fala um help aí, tá? Com certeza. Então, após a formação e adestramento das enzimas que facilitam as reações químicas, surge a inteligência na assimilação de lipídios, açúcares e proteínas, para o aprendizado na fabricação de hormônios de crescimento e vitaminas no ciclo das plantas. Bom, vamos traduzir isso aqui. A gente acha que a planta é um ser estático parado, sem muita complexidade. Se você estudar botânica, fisiologia botânica, você fica impressionado. Elas têm muitos hormônios, ela tem um sistema circulatório eficientíssimo de transporte de água e transporte de nutrientes, e ela tem uma assimilação de nutrientes da terra, que são os sais minerais, excelente. Então, isso tudo, ao longo da evolução da planta, fez com que ela aprendesse, lá nos estágios mais primitivos, a produzir enzimas. O que são essas enzimas? São aceleradores de reações químicas, para chegar no ponto de ter um auge da fotossíntese, o auge da produção do fruto, que é a complexidade dos vegetais, porque os primeiros não produziram frutos, né? Que são os musgos e as samambaias, tá? Então, eles aprenderam a produzir hormônios, enzimas, proteínas e carboidratos para começar os estágios iniciais da inteligência, tá? Que aí ele continua aqui, ó, formando estruturas como os centros vitais no corpo espiritual através da assimilação da vitalidade cósmica de origem universal. O que me fez entender é que as plantas já iniciaram no corpo espiritual delas os centros vitais. Não vamos falar em chakra, tá? Porque eu assisti uma palestra do Décio Iandoli, né? E ele está estudando a fundo as obras de André Luiz. E ele pensou junto com a Marta... Como é que é? Esqueci o nome da mulher. De uma médica também que já desencarnou, né? Marlene Matos. Junto com a Marlene Matos, eles pensaram em traduzir as obras do André Luiz para os dias de hoje. Aí a Marlene faleceu, foi para o plano espiritual. E ele começou a perceber que a tradução dessas obras em um livro não vai dar. Só a evolução evolução em dois mundos, ele falou que em um parágrafo, ele escreveu 3 capítulos de um livro. Em um parágrafo. Então ele falou que vai dar uma enciclopédia gigante de todos os livros, né, do André Luiz. E o trabalho só está começando. Ele já escreveu mas já vai escrever outros tanto. Tem outros tanto que a AME está fazendo o trabalho de tradução. A Associação Médico Espírita, né, do Brasil. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Eu não sei se eu compreendi direito que os centros vitais começaram já lá nos vegetais. Preciso dar uma retomada e ver. Se começou lá atrás, o fato de abraçar uma árvore e se sentir bem faz todo sentido.
Porque se ela tem centros vitais e que estão emanando energia, a gente também pode se beneficiar e fazer essa troca de energia com as plantas. Olha que interessante, que legal, né? Com certeza. E às vezes a gente até mata elas, né? Sim, sim, com aquela energia concentrada, né? É aquela energia bacana. Nessa parte aqui, alguém tem alguma coisa mais a acrescentar? Alguma coisa de interessante que viu, que leu? Não? Não, da minha parte não. Então tá bom. Então vamos lá. Excitações químicas, ele coloca agora o nosso próximo item, tá? Ele coloca o seguinte, dentro das excitações químicas, o quimiotaticismo eletromagnético. O que seria quimiotaticismo eletromagnético? Os seres ainda primitivos aprendendo a seguir uma energia eletromagnética, a seguir. Quando você vê quimiotaticismo, ou seja, é você tatear através de uma química para você encontrar algo. Por exemplo, a planta, ela tem o seu desenvolvimento tateando algumas, né? Tateando algum substrato para poder se fixar, como a orquídea. Ela emana suas raízes que vão tateando o suporte e ela consegue se fixar, tá? Então ele coloca o seguinte: os múltiplos estímulos da repulsão e da atração origina elementos quimiotáticos, eletromagnéticos através da respiração para preservação, defesa, reprodução e sustentação. Tá? Ou seja, esses reflexos de quimiotaticismo começaram para poder induzir o reflexo da respiração, da alimentação, da reprodução. Isso lá nos primitivos. Lá, assim, nos seres minerais ainda. Tá? Aí ele usa como exemplo aqui, ó, o espermatozoide e o óvulo. Aí quando a gente lembra do sistema reprodutor feminino, a gente vê, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Acho que eu vou conseguir desenhar, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Aqui, ó. Vou fazer em preto para vocês enxergarem. Ó. Ele é assim. O útero, ele é aqui assim, tá? Aí nós temos as trompas de falópio, ou as tubas uterinas, pra cá, tá? Aí ele vai ter aqui, vou fazer direitinho, o interior do útero, e aqui o canal vaginal, tá? Então, os ovários estão aqui na ponta, ó. Na ponta das duas tubas uterinas. Geralmente a fecundação ela ocorre nas tubas uterinas. Só que a mulher, ela ovula e não tem uma ordem. Ela pode ovular do lado direito ou do lado esquerdo. Depende. Só que numa relação sexual, os espermatozoides seguem o óvulo. Se o óvulo saiu daqui, ó, vamos pintar o óvulo de outra cor. Se o óvulo está aqui, os espermatozoides eles são jogados aqui dentro. Aqui dentro. Eles não vão para o lado oposto. Eles seguem um estímulo químico. Eu brinco com os alunos que o espermatozoide tem um GPS de fábrica. Ele fala assim, ó, vire à esquerda. Parabéns, mamãe, você está grávida. Tá? Então, assim, ó, esse quimiotaticismo, ele é surpreendente, porque, assim, apenas nos animais mais superiores, você tem essa complexidade aqui, ó, de aparelho reprodutor, e que é necessário você ter o quimiotaticismo. Olha que interessante. E que começou esse reflexo lá atrás. Tá? Ok? Desculpa meu desenho aí, você tá meio fora. Tá? Então, ó,
Quando ele começa a administração do metabolismo, nós vamos ver como que ele vai administrar isso tudo, né? Como começou isso tudo. Ele coloca o seguinte, ó, somente no período paleolítico, onde o homem já estava formado, tá? Isso eu contabilizo menos de 2 milhões de anos, tá bom? Somente no paleolítico, o homem domina o corpo, domina na questão do reflexo, tá? Domina somente na questão do reflexo, porque o homem nessa época ele é puro instinto. Se alguém pegasse um pedaço de carne dele, ele matava, como os animais fazem, né? Se você afasta ele da comida, alguns vão no seu pescoço para te matar, tá bom? Então, assim, dominou o corpo quase que completamente, administrando o metabolismo em organização e adaptação, através dos elementos albuminoides do citoplasma, onde é o encontro das forças físicas e espirituais. Albuminosa, a gente lembra agora de proteína. As plantas começaram a produção das proteínas mais complexas, né? Nós herdamos isso de uma forma muito acentuada e o albúmen é uma proteína de reserva que a gente consegue encontrar em grande quantidade no ovo, que é a clara do ovo. Certo, Rodrigão? Tá certo aí? Rodrigo Certo, meu garoto. Tudo em ordem. Concordo. deu uma travadinha aqui, peraí, eu esqueci. Travou, Travou? peraí. Eu esqueci de colocar o cabo da internet para não travar. Vou colocar agora e agora não vai mais travar. Vamos ver. Foi agora? Voltou? Voltou? Bom, ótimo, voltou. Então eu tô com o cabo agora. Assim. Não, eu comentei que assim, né? O educador físico ele vê muito, né, a parte da albumina, né, que é a proteína de reserva, tal, e que mais concentrada no ovo, né? Isso que eu comentei. Tá certo aí, Rodrigo? Tá certíssimo. Então vamos lá. Então assim, aí Aí ele continua, né? As glândulas secretam produtos refletidos pelos centros vitais. Aqui dá para a gente fazer uma reflexão bem interessante. Se dentro do citoplasma tem elementos de proteína que é de reserva dessa proteína, e as glândulas do nosso corpo elas secretam produtos reflexos dos centros vitais, a gente sabe que dentro de cada chakra tem um centro vital. Porque o André Luiz, ele fala nitidamente chakra e fala centro vital. Se você lê muito rápido, como o Décio Yando lhe ensinou, eu às vezes eu assimilei como sendo os dois a mesma coisa, e não é. Ele fala de um e fala de outro, mas separando sutilmente. Então, se a gente entende que as glândulas secretam energias dos centros vitais, a gente tem os chakras alinhados e os centros vitais sendo reflexos desses chakras. É uma teoria. Uma teoria é uma verdade não comprovada. Ou seja, é uma mentira inocente. Vamos colocar assim. Então, se a gente pegar, por exemplo, o baço é uma glândula, o pâncreas é uma glândula, ele está no centro do corpo, mais ou menos ali, né? Que mais? O timo é uma glândula, mesmo que não funcional nos adultos, mas continua sendo uma glândula, né? A tireoide do centro laríngeo, certo? Agora, a glândula do terceiro olho, eu tenho a impressão que é a glândula pineal, reflexo da glândula pineal, que é a pineal, depois a gente vai ver já já, tá? E o topo da cabeça não tem uma glândula, que é onde a gente recebe as energias do universo, energias divinas, né?
Outra glândula, ovários e testículos, né? São glândulas também. Agora, a glândula, o chakra que fica entre o umbigo e o órgão genital não tem uma glândula secretora ali, mas pode ter um reflexo em outras ao redor. Eu não sou muito estudioso nos chakras, né? A Juliana, ela trabalha com o resgate lá em Ribeirão Preto. Ela faz parte do grupo, né? Ela sempre ouve os vídeos, depois me manda um feedback ali. Ela é mestre Reiki, ela conhece muito bem os chakras. Ela pode fazer uma palestra para a gente assim, ó, fenomenal e fantástica sobre os chakras, tá? Então, eu acho que segue mais ou menos por aí. Se a gente emana energia, a gente domina as nossas glândulas para trabalharem com harmonia no corpo, né? Para gerar o que os médicos chamam, né, de homeostase, que é o equilíbrio de todos os sistemas do corpo humano, gerando a saúde, tá? Aí ele coloca assim... No magnetismo, Flaubert, às vezes a gente usa uma técnica que você impõe a mão no baço e você impõe a mão no chakra. Você impõe a mão num órgão ou numa glândula e impõe a mão no chakra. E você faz um encaminhamento da energia de um para o outro. Sei. E você sente essa energia correr. Nossa. Olha que interessante. Esqueci agora o nome da técnica, mas daqui a pouco eu lembro e falo. É para ajudar É um arrastamento. É para ajudar o órgão, às vezes o órgão está com algum problema, ou às vezes o chakra está com algum problema. Então você manda energia você energiza o local e você manda aquela energia para o que está necessitando. E aí, com o tato, você percebe qual é que está com ausência. É uma técnica que a gente usa. Interessante. Sim. Aí eu separei aqui um trechinho, mas é interessante ler. Eu já vou compartilhar a tela com vocês. É interessante ler a página 55, que está lá no último parágrafo, né? Eu resumi assim, mais ou menos, ó. As substâncias internas do corpo equacionam problemas orgânicos, harmonizando o organismo conforme as ordens instintivas da mente. Os instintos que foram gerados pelos reflexos, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês a tela, para a gente poder ler, que é muito interessante esse último parágrafo aqui, ó. Vamos lá, vai dar uma travadinha? A hora que compartilhar a tela, vocês me avisam. Entrou? Entrou. Legal. Aqui, ó. Aí eu coloquei como último parágrafo, que é muito interessante, né? Experiências valiosas efetuadas com pleno êxito comprovaram que a própria miosina, que é uma proteína do músculo, ou sistema albuminoide da contração muscular, detém consigo as qualidades de um fermento, a adenosina trifosfatase, responsável pela catálise de reação química fundamental, que exonera a energia indispensável ao refazimento das partículas miosínicas dos tecidos musculares. Ou seja, vamos traduzir isso aqui, ó. Quando ele fala em fermentação, ele está falando ali ainda em produção de energia. Só que ele está produzindo o ATP, que é uma energia orgânica, que é essa adenosina trifosfatase, tá? Que vai ajudar a quebrar as substâncias para liberar energia para a reconstrução dos tecidos musculares. Olha que interessante. Então, assim, ó, isso só foi possível, a reconstrução muscular, de acordo com as experiências passadas de utilização do músculo em grande força
a ruptura de microfibras e o refazimento dela para uma utilização posterior. Então, eu imagino que o ser humano, no princípio, a sobrevida dele era de apenas 10, 12, no máximo 15 anos. Que como os animais, né, chegam na maturidade sexual, tem um pouquinho menos de tempo de vida, a maioria, né, tem pouco tempo de vida e morrem. O homem começou do mesmo jeito. Então, a nossa maturidade sexual hoje, ela está beirando os 10 anos de idade, que antigamente eram os 15. Né? E muito mais antigamente eram os 18, 17 anos, onde as pessoas casavam muito antigamente. Né? Vinha a regra, era a hora de casar. Né? A minha sogra casou com 15 anos de idade, tá? Quando começou a regra dela. Né? Então, assim, à medida que o homem foi se desenvolvendo, tendo esse reflexo de buscar o seu alimento na caça, ele se sentiu necessidade de repor essa fibra muscular para a utilização posterior. Só que repor essa fibra muscular requer uma produção de proteína para refazer o músculo e aumentar a potência dele, que é a base hoje em dia da musculação, né? Da fortificação muscular, né? Você treina, rompe microfibras, se alimenta, recupera no descanso para você ter a regeneração muscular, né? Acho que o Rodrigo pode falar melhor que eu sobre isso aí. Não, você falou corretamente, Flávio. Eu falei muito assim, ó, muito a beirada da piscina, né? Essa piscina é funda, rapaz, tá louco? Isso eu não entendo, não. Não, mas você falou o mais importante, nem precisa se alongar muito nisso, não. Tá, então tá bom. Fica tranquilo. Essa partezinha mais complicadinha, né? Vocês perceberam? Um pouquinho mais complicada. Ela é um pouco mais específica, né? Para a área da saúde mesmo, né? Para quem conhece a parte da musculatura. Deixa eu interromper o compartilhamento para a gente voltar aqui. Bom, olha só. Aí no último item, não, ainda não é o último. Um dos últimos itens do capítulo 8. Isso. São as acumulações de energia espiritual. Isso aqui que é muito interessante. Isso aqui, semana passada, quando eu comecei a estudar, eu fiquei tão, assim, intrigado, né? Diz o seguinte: as mitocôndrias são acumuladores de energia espiritual para a atividade celular. Hoje, a ciência fala que a mitocôndria só produz energia. Ponto. É ela que pega a glicose quebrada mais o oxigênio para produzir aquele palavrão lá de antes, a adenosina trifosfatase, que é o famoso ATP. Tá? Hoje a ciência sabe isso. Mas o André Luiz já está antecipando já. Já está antecipando, né? As mitocôndrias são acumuladores de energia espiritual para a atividade celular. Né? A mente ajusta ou conturba o equilíbrio do corpo através das mitocôndrias. A mente. Agora há pouco eu tive uma conversa com a Dani e eu brinquei de efeito placebo com ela. Há uns 4, 5 dias ela começou com uma dor de garganta. Era uma quinta-feira. E aí, olha o perigo. A Simone, que trabalha ela trabalhou muito tempo com farmácia, ela vai me matar, porque ela está no grupo aí também, né? Ela é psicóloga, mas ela vai querer me matar. A Eva tomou um antibiótico para a garganta. Você sabe que antibiótico para nenê tem uma potência muito baixa, né? E ela tomou uma dose a menos porque ela acabou vomitando. Então eu fui lá, dei uma dose para ela, que ela tomou e vomitou, perdeu. Aí eu dei uma outra dose, e só que faltou uma dose. A gente teve que comprar outro frasco. Aí a Dani começou a se queixar com muita dor de garganta. E eu olhei, estava começando a criar placa de pus.
Eu falei, olha, uma sexta-feira, a gente ir para 24 horas no sábado, eles vão passar um antibiótico para você, além da gente ficar exposto a um risco muito grande no 24 horas do coronavírus. Aí ela falou com a farmacêutica, e se eu tomar o antibiótico da Eva? A farmacêutica falou assim, bom, a dose vai ser menor, mas você pode tomar, que não vai ter nenhum problema, né? Tá bom. Aí eu fui lá, preparei para ela. A dose para Eva era 3 miligramas e meio. Eu pegava 2 miligramas e completava mais 3 miligramas de água. Quer dizer, mililitros, né? Miligramas não, mililitros. Então eu fazia menos da metade. Eu colocava só aquele efeitozinho assim, ó, tipo, como é que chama? Ai, esqueci o nome. Homeopatia. Só o efeito homeopático, né? Coloquei e dava para ela. E fiquei na cabeça dela assim, ó. Ó, dorme e você vai ver que amanhã você vai acordar novinha. A garganta nem vai doer. Dorme, descansa, porque o doente precisa de descanso. E eu ficava, né? Dormia e acordava bem. Aí assim, ó, ela tomou 3 vezes isso. Hoje ela foi no otorrino, que ela tá com dor no corpo. Foi no otorrino. O otorrino olhou a garganta dela e falou assim, ó, sua garganta não tem nada. Então assim, eu falei pra ela, tá vendo como a mente dominou o corpo? Olha só, eu podia ter colocado só água para ela. Ela ia fazer o mesmo efeito. Você entende? Olha o tamanho do nosso corpo, 50, 60, 70 quilos, perto de uma dose para criança. Foi dose homeopática. Entende? E é aí que funciona a homeopatia. Você dá um glóbulo de açúcar contendo fragmentos do medicamento, do estimulante, e a mente da pessoa faz funcionar. Só que, para a criança, como que a criança não entende isso e funciona nela muito bem? Porque a mãe gera a intenção da energia e a criança capta. Olha que bonito. Sim, além do nosso próprio bloqueio, né? Os adultos têm muita dificuldade com a homeopatia, porque existe todo o preconceito, nós somos muito alopáticos, né? Exato. Então a gente destrói todo o efeito do medicamento. Exato. Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, ó, a mente é tudo. André Luiz, o tempo todo, ele está pautando isso o tempo todo. E a mente é tudo, né? Por isso que é chamado corpo mental. Você pode acabar até com o corpo espiritual, mas o corpo mental vai estar lá, né? Então, assim, a partir daí, ele continua assim, ó. Os anticorpos e células de defesa utilizam das experiências anteriores nossas, né, para preservar o corpo de encarnações anteriores nas faixas inferiores. Ou seja, o anticorpo produzido por nós são reflexos dos nossos aprendizados de como se defender das doenças. Todos nós aqui estávamos na gripe espanhola. Tenho certeza. Porque assim, ó, nós passamos por isso e muitos de nós, ó, nós, né, morremos na gripe espanhola, né, nas pandemias que foram geradas na Europa antiga, né, nos vilarejos, na África, na Ásia, onde nós estivemos. Então, nosso corpo foi planejado e isso traz no nossa mente espiritual que esse reflexo manda para o corpo. É muito interessante, né? E isso pode desajustar também. Agora vamos entrar no quesito desencarnação provocada ou violenta. Se eu tirei a minha vida por envenenamento, eu me suicidei por envenenamento, eu tenho gravado, no caso do meu perispírito e no corpo mental, a lembrança do envenenamento. Eu vou trazer isso muito forte, mesmo que eu esqueça, vou trazer no meu corpo espiritual. Isso vai trazer reflexos no meu sistema digestório. Para sempre estar lembrando do desajuste que eu causei e tentar proteger. Né? Teve uma aluna que virou para mim e falou assim, professor, eu sempre tenho gastrite. Toda vez que eu como alguma besteira, me dói o estômago. Eu falo assim, então dê graças a Deus. Porque se você não tivesse isso, você ia morrer com obesidade mórbida.
Você ia comer um monte de besteira e não ia parar. Às vezes isso é um bloqueio para você não cair no excesso, né? Que é muito interessante. Né? Mais alguém a acrescentar? O senhor JC está bem quietinho hoje. Olha lá, ele tá ele até saiu, o vídeo dele sumiu. É porque deu um superaquecimento aqui no celular e ele desliga automático. Mas é isso aí mesmo, tudo que a gente faz fica gravado lá no mental, né? E a gente tem que, em outras situações, corrigir. Não tem jeito. Mas é isso mesmo, Flauber. Vamos lá, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vocês têm Não, sim, essas coisas que... Mas a gente tem que tentar trabalhar essas coisas e ter uma resignação ativa, né? Não pode ficar passivo e passar por essa encarnação passando, né? Sim, sim. Como diz o Wagner Borges, né? A nossa encarnação não foi feita para comer, dormir e procriar. Foi feito para você produzir algo de bom. Pra você se desenvolver. Sim. Né? Principalmente para nós mesmos, né? Exato. Nós... Pode falar. Só te cortando, desculpa. Eu acho que é por isso. Eu acho que é por isso que os nossos jovens estão cada vez mais ansiosos e cada vez mais depressivos. Eles não conseguem ver um fundamento para a vida deles. Porque eles estão sendo adestrados a ter uma vida material, sem ter um conteúdo objetivo espiritual. Sabe? Então, assim, são esses valores que eu me preocupo para essa geração mais nova. Mesmo assim, sutilmente, eu vou jogando dentro da sala de aula. Eu sei que as crianças, muitas não vão captar, mas aquelas que captam, graças a Deus, passam isso à frente. Ou tem uma melhor qualidade de vida para ela, mas ela fazendo o esforço dela. Não porque eu falei, mas porque, assim, tocou algo e esse algo fez com que ela mudasse. Então, não foi minha culpa. Foi ela que pescou isso. Sim, sim. Então, assim, a partir daí, a gente vai quase finalizar o capítulo 8. Ó. Impulsos determinantes da mente. O homem saberá descobrir substâncias, fixar e manobrar para a saúde física e mental dentro do quadro de merecimento, são acalentados por fermentações sutis pela mente. Então, a mente fermenta, quando a gente fala fermentação, a gente fala em produzir energia com ausência de oxigênio. Tá? Então, essa fermentação não é no plano físico, eu acredito que seja no plano mental, que não utiliza oxigênio, como ele cita aqui, né? Então, ele vai citar exemplos como a renovação permanente de células, né? A prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos. Isso tudo, quando você coloca um cérebro num eletrocefalograma ou numa ressonância magnética do cérebro, o cérebro mediúnico, ele não está tão ligado quanto um cérebro ativo, mas ele tem pensamentos e fala coisas que não é deste corpo, mas que não estão sendo geradas na mente da pessoa, e sim na mente do espírito que está próximo, incorporado. É essa fermentação que ele está trazendo. Olha que legal. Tá? E já tem estudos de doutorado com isso, viu? Comprovando a mediunidade. Tá? Inclusive estudos na Unicamp. Tá certo? Essa fermentação gera substâncias magnetoeletroquímica. Magnetoeletroquímica, ou seja, vai através de um magnetismo, como a Sandra trabalha. Né? Olha só, esse magnetismo ele vai ser gerado pela mente, por isso que o passe magnético é tão fundamental. Para a reestruturação, reorganização, para proporcionar ao assistido, vamos falar assim, um alívio para ele reorganizar os seus próprios pensamentos.
e esses pensamentos refletir no corpo com uma saúde em equilíbrio. É isso mesmo, Sandra? É assim, a gente, inclusive, dá comandos, né, para as glândulas, para a pineal, para o hipotálamo, a gente dá comandos, às vezes, para, por exemplo, para a ansiedade, né, eu trabalho assim, dando comandos para o hipotálamo, através do frontal, né, quando a Sim. pessoa está muito ansiosa, para ela ter calma e tranquilidade. Então, eu uso o hipotálamo, o frontal, eu uso o laríngeo, o timo, o gástrico, o esplênico e o Meng-Men, que é lá no dorsal, atrás do umbigo, na região do umbigo, né? Só que lá no dorsal. E eu vou dando comandos para esses chakras e para esse hipotálamo, que eu falei glândula, não é glândula, né? O hipotálamo não é. É o pineal que é, né? E a gente dá comandos. E as pessoas, e olha, eu tenho muito resultado para a ansiedade. Tenho bastante Você falou resultado. do hipotálamo, ele não é uma glândula, ele é uma região da glândula hipófise. Por isso que ela É faz vizinho, né? É secreção. vizinho, Tudo né? ligado. É, Tudo ligado. isso. É a mesma região. Eu uso o hipotálamo para dar comandos, assim. Isso é bom. Para ansiedade, eu tenho muito resultado bom. Tenho mesmo. Estou começando Porque, agora tudo, mas eu tenho bastante. porque a hipófise, ela secreta no mínimo, o que a gente conhece, né? O que eu conheço das aulas de biologia, secreta no mínimo 8 hormônios, a hipófise, né? O hipotálamo, ele é essa região que vai unir o sistema nervoso com os hormônios, né? Então, se a pessoa está muito ansiosa, né, ela vai gerar hormônios de agressão em cima dela mesma. A adrenalina, né, a noradrenalina. E aí, então, ela tendo esse alívio, ela consegue raciocinar e pensar e não cair nesse estigma de novo, né? Tem um livro do Emmanuel que chama Calma. Eu estou ouvindo ele. Chama Calma. Então, ele fala muito sobre fala assim, os desajustes do nervosismo, da ansiedade. Né? Isso é muito, muito Tem importante. muita gente ansiosa, muita gente ansiosa. Inclusive, eu sinto assim que há um engano. As pessoas acham que estão com depressão, e, na verdade, elas não estão ainda com a depressão, porque a depressão é aquela tristeza profunda que a pessoa deixa de viver, às vezes, né? Deixa de viver e fica apático e tal. E Mas a sabe pessoa está por com quê? ansiedade tão grande, que ela acha que ela está com depressão, e ela não está com Sim. depressão. Mas sabe por quê? Porque a depressão, hoje em dia, ela está sendo muito explorada, e a pessoa, quando fala que tem depressão, o outro tem um olhar para ela com mais cuidado. Eu vejo dessa forma. É aquele famoso tadinho de mim, sabe? Então, Tadinho eu de tô com mim, depressão. Mas mal sabe que existem estados depressivos, e esses estados depressivos acumulados podem gerar depressão profunda. É. Né? Já li, inclusive, que a depressão seria, assim, espiritualmente, né? Seria uma revolta contra Deus. Não aceito, não aceito. Sim. Não aceito esse estado de coisas, né? Não aceitar Então, o que tem para vou entrar em fazer, depressão. mas é isso mesmo. Né? Faz todo sentido. Aí, deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Inclusive, assim, só para dar um exemplo, uma vez eu estava porque eu trabalho com magnetismo na terça tarde, e na terça noite eu vou para a casa do jardim para dar passe, né? E chegou uma moça lá, assim, chorando, como se fosse depressão. E ela chorava, e a gente perguntava, por que você chora? E ela dizia, não sei, está acontecendo isso ultimamente comigo, e eu não sei explicar. E aí, uma das passistas falou assim, ela está com algum encosto. Outra palavra, né, seria um encosto. E aí tentou, de todas as maneiras, com os passos, tirar o encosto. Não conseguiu, a moça não parava de chorar. Aí eu pedi licença para o Nalim, falei para ele, posso fazer um magnetismo? Porque eu acho que essa moça está com crise de ansiedade.
E eu fiz, e a moça parou de chorar na hora, com esses passos. Olha só. Com esse comando que eu dei lá para o hipotálamo, através do frontal, e para os outros chakras, né? Sim. Então, veja como as pessoas confundem a depressão com uma ansiedade, uma crise de ansiedade, né? São duas palavras que estão muito na moda hoje, né? Estão sendo muito bem estudadas, né? Bom, para a gente fechar esse item aqui, ó, ele completa que os traumas cerebrais da cólera e do colapso nervoso, que a gente está comentando agora, né? Epilepsia, esquizofrenia e condições de personalidade encontram-se as mesmas fermentações, mas com energias degeneradas. Então, a mesma fermentação de um transe mediúnico que a gente tem é a mesma fermentação de uma epilepsia. A diferença por isso que o Kardec sempre colocou o estudo. O André Luiz, o estudo. O Emmanuel, o estudo. O Chico, o educar o ser mediúnico, o educar o ser médium, para que ele tenha as energias organizadas. Então, se a gente pegar lá a história do Caibar, né, o Caibar Schutel, 80% de quem está internado é médium, que desorganizou as energias mentais e que levou para o outro lado da loucura, da epilepsia, né? Então, por isso que o estudo ele é tão importante, a gente acalentar essa organização e essa educação mediúnica para não confundir as coisas. Olha que interessante. A linha é bem tênue, né? Entre a loucura e a organização mediúnica. Olha que coisa. Depois fala assim, espírito é tudo louco. Não, louco não, quase. Quase. Então aqui a gente termina o capítulo 9 com esse pedacinho aqui, ó, metabolismo do corpo e da alma. Ele é bem bonito. Eu vou ter que compartilhar aqui com vocês, que é da página 56. Eu vou... Cadê? Aqui. Não... 56. Aqui, ó. Ele é bem pequenininho, tá? Deixa eu compartilhar a tela, acho que vai ser bem rápido para compartilhar. Vamos lá. Aqui. Pronto. Chegou? Chegou. Abriu. Chegou. Olha só. O metabolismo subordina-se, deste modo, à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento que disponha. E em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porquanto o raciocínio organizado é pensamento dinâmico, e com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando deste modo, na matéria, no espaço e no tempo, os meandros de seu próprio destino. É aquilo que a gente leu, se eu não me engano, há 2 reuniões atrás, ou foi na outra reunião, né, sobre isso. E que... eu vou voltar aqui. E que a gente até conversou. Vocês têm a vida atribulada? Tem tempo para nada? Você tem a sensação de que quando você não estuda algo do espiritismo, você fica devendo algo? O André Luiz trouxe isso para os médiuns. Então, quanto maior o comprometimento, maior o seu conhecimento, maior é a sua cota de responsabilidade em estudar, em reorganizar o seu corpo também, né? E fazer os bons atos acontecerem, como ele colocou, né? Na construção do seu destino. Olha que legal, né? Bonito. E assim a gente termina o capítulo 8, não dá tempo de mais nada. Vou parar a gravação aqui.